Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de ciências? Hoje é assunto novo e a gente vai falar sobre os recursos naturais na página 112. Os recursos naturais, eles podem ser divididos, ou seja, classificados em 4 grupos. Vamos conhecer esses 4 grupos? O primeiro é o recurso biológico, que são os vegetais e os animais presentes na Terra, tá? E nas florestas também. Então, eles são considerados recursos renováveis da natureza. Eles são utilizados na alimentação, na medicina, na construção, no vestuário, tá? Então, esses são recursos biológicos. Já os recursos energéticos são os que nos fornecem energia, né? Os combustíveis fósseis, como os carvões, né? O petróleo, o gás natural. E eles são utilizados na produção de materiais, tá? Nas construções, transporte, eletricidade. Esse tipo de recurso, ele pode ser renovável, por exemplo, a energia solar, que a gente já estudou, a eólica, hidreólica, geotérmica, biomassa, ou não renovável, tá? No caso dos combustíveis fósseis ali, o carvão, o petróleo, energia nuclear. Também a gente tem os recursos minerais, que esses recursos são os não renováveis, de ordem geológica. Ou seja, é o ouro, o grafite, o diamante, o cobre, o níquel, o titânio e as rochas. Daí a gente também tem a areia, a argila, o mármore, o calcário. E eles são muito utilizados para adornos, construções, tipo brinco, ou o mármore da cozinha, um anel, uma pulseira, tá? Ferro, por exemplo, um portão. E os hídricos, eles são renováveis e eles são provenientes da água, tá? E ficam na superficial subterrânea. Por exemplo, rios, lagos, oceanos, tá? E são utilizadas, sobretudo, na alimentação humana, porque a gente precisa disso para sobreviver, certo? Os recursos naturais renováveis. Como o próprio nome já diz, né? É um recurso natural renovável, ou seja, ele é de fonte inesgotável. Ele se renova num curto espaço de tempo na natureza. Por exemplo, a água, o solo, a energia do sol, o vento. E dessa maneira, os renováveis biológicos e hídricos, eles nos fornecem a energia solar, eólica, geotérmica, e elas não são poluentes. Lembra que a gente já tinha estudado sobre isso? Mas, infelizmente, a exploração desses recursos renováveis, ela não vem sendo muito boa, né? Elas possuindo alto nível de investimento. Por quê? Ela se renova, mas o que acontece? As pessoas precisam ter mão de obra para trabalhar sempre para a renovação desse recurso natural, tá bom? Já os recursos naturais não renováveis, eles são limitados na natureza, ou seja, eles não se renovam. Nesse caso, o tempo torna-se um fator essencial na classificação deles, tá? Vistos que eles não são renováveis, são energéticos e minerais, né? Consumidores de maneira mais acelerada em comparação ao tempo, eles levam para se formarem na natureza. Então, eles demoram muito mais tempo do que os renováveis, tá? Eles apresentam uma grande capacidade de renovação de sua fonte e foi extinguida, então ele pode desaparecer, porque o ser humano ele já foi muito atrás, então é um recurso que está sendo usado há muito tempo e infelizmente é um recurso que não é renovável, tá? Também temos o esgotamento e a conservação dos recursos naturais. Não é de se espantar que os recursos naturais têm sido consideravelmente perdido nas últimas décadas, né? Porque o homem ele está fazendo extrações, queimadas, desmatamento, poluição da água, do ar, do solo, né? E isso vem causando um processo que vai acabando com a agricultura, com a pecuária. A urbanização está crescendo muito, a industrialização está crescendo muito. Então, tudo isso tem um aumento do impacto muito grande no ambiente. Ele afeta diretamente e indiretamente o ecossistema, ou seja, o nosso planeta, tá? Como consequência, a gente tem a extinção de diversas espécies de animais e vegetais, como a prof já tinha falado. Lembra que a gente falou nas aulas sobre a vegetação? Que os animais eles estão sendo extintos e aí as vegetações também, certo?
Agora, olha só, a prof explicou tudo na página 112. Agora a gente vai fazer a 113, 114 e 115 juntos, tá? Então, vamos lá. Na número 1, vocês vão ler ali a música do Toquinho, Herdeiros do Futuro. E aí, depois vocês vão circular nessa letra onde podemos encontrar os recursos naturais. Por exemplo, no mar, nos rios, né? No ar, na terra. Então, observem aonde vocês acham essas palavras. Na 2, vocês vão ler as palavras e organizar no lugar correto. Energia solar, madeira, petróleo, água e metais. Qual que é renovável e qual que não é renovável? Por exemplo, o petróleo. Lembra que eu falei que era bem difícil de conseguir achar? Então, ele não é renovável. Mas a energia do sol? É renovável. Então, você vai observar. Na 3, você vai numerar corretamente os recursos renováveis e os recursos não renováveis. O que é renovável e o que não é. Na 4, com base em tudo que você aprendeu, você vai explicar por que o petróleo é um recurso natural não renovável. Porque ele é o quê? Ele foi produzido há milhões de anos e o que acontece? A sua capacidade de renovação ela é reduzida, ela quase não acontece. Na 5, vocês vão organizar as sílabas e descobrir o nome dos recursos não renováveis. Por exemplo, ouro, níquel, ferro. Lembra que eu falei um pouquinho atrás? Na 6, vamos usar a sigla abaixo para classificar os seguintes recursos. RNR para recurso não renovável, RR para recurso renovável. Por exemplo, sol é recurso renovável, vai colocar RR, tá? Na 7, vai pensar e responder. Quais atitudes você tem na sua casa que considera falta de cuidado com o meio ambiente? Por exemplo, se você não recicla, é uma falta de cuidado. Se você deixa a torneira ligada enquanto escova os dentes, é uma falta de cuidado. Então, pensem no que vocês fazem. E na 115, na 8, vamos diretamente, né? A gente vê diretamente em jornais, revistas, a destruição do nosso planeta. Então, agora você vai pesquisar e escrever o que é o efeito estufa e o que é a desertificação, certo? Na 9, você vai ler as frases e escrever na cruzadinha abaixo os elementos que correspondem às sentenças. Por exemplo, 1. Cobre a maior parte do nosso planeta. Água, tá? 2. Servem de alimentos para nós. O que é a 2? Os animais. Então, você vai ver qual é. Por exemplo, a 7. É invisível e sem ele não existiria vida na Terra. O que é? O que é invisível e não existiria vida na Terra? O ar. Então, observem ali para vocês fazerem. É só até a página 105. Façam com calma e com atenção. Não façam a 116, é 115, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Lembrem-se que vocês são inteligentes e capazes.